Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, o gabinete do ódio do PT. Se você acompanhou as redes nesse final de semana, viu mais uma onda contra a jornalista Andresa Matais, que é a chefe da sucursal do jornal O Estado de São Paulo, lá em Brasília. A gente vai falar especificamente sobre isso. É um caso que começa com a história da primeira-dama do tráfico. Tem 2 narrativas antagonistas aqui da semana passada para você ver sobre isso. E o Narrativas Antagonista é um exercício diário que a gente faz para elevar o nível do debate político. E como é que a gente faz isso? A gente traz aqui primeiro os fatos, depois a narrativa de esquerda, a narrativa de direita e, no final, a minha opinião. Você que já é fã do Narrativas Antagonistas e já sabe como funciona, vai deixar aqui o seu like, o seu comentário e depois vai deixar também a sua opinião para a gente. Eu quero dizer que cada dia eu fico mais orgulhosa de vocês, porque o nível do debate aqui só sobe. As pessoas estão começando, com a prática, a se ligar muito rapidinho naquilo que é narrativa, naquilo que, vamos dizer, um clichê, um lugar comum, feito para te pegar pelo coração, alguma coisa em que você mais ou menos já acredita, e depois que a pessoa fala a primeira vez, ela se compromete com aquilo, não dá mais para voltar atrás. Vamos fugir dessas armadilhas da política? Vem aqui comigo, vamos embora para os fatos. Bom, pessoal, vamos aqui aos fatos. A gente teve a publicação pelo jornal O Estado de São Paulo da reportagem que revelou que a primeira-dama do tráfico, a primeira-dama do Comando Vermelho do Amazonas, que não é só esposa de um presidiário, é uma pessoa condenada por lavar dinheiro do Comando Vermelho, teve reuniões dentro de ministérios e teve a passagem paga pelo dinheiro do contribuinte via Ministério dos Direitos Humanos. Isso saiu no jornal O Estado de São Paulo, é uma reportagem investigativa feita por 2 repórteres. Você já acompanhou isso durante a semana? Tem aqui os links do Narrativas Antagonista 2, aliás, sobre essa história, porque ela começa de um jeito, depois tem desdobramentos, mas o outro desdobramento é o que o pessoal está chamando de gabinete do ódio do PT. Um dos blogs muito antigos, que no primeiro governo do PT já era um blog alinhado ao governo, publicou uma história em que diz que a editora-chefe, a chefe da sucursal do Estadão em Brasília, a jornalista Andresa Matais, teria cometido assédio moral e tentado fazer com que pessoas inventassem fake news contra o presidente Lula. Quais seriam as bases dessa acusação? Seriam denúncias feitas no site do Ministério Público do Trabalho. E aí tem os prints ao final da matéria. O jornalista Samuel Pancha trouxe para a gente um outro contexto durante o final de semana. Esses prints são de uma tela a que todo mundo tem acesso, porque o Ministério Público do Trabalho recebe denúncias anônimas. Essas telas que estão sendo mostradas ali, elas não confirmam nem mesmo que a denúncia foi feita. Como assim? Você pode entrar lá, começar a preencher. Como você pode começar a preencher qualquer coisa? E aí, no fim, ou você desiste, ou tem muitas etapas e você não quer registrar, ou te pediu um documento que você não estava com ele ali na mão e não registrou. Não tem o registro final deste envio neste artigo que sai aí. Lembrando que tem um outro Narrativas Antagonista mostrando um outro caso em que aconteceu a mesma coisa com a mesma jornalista Andresa Matais.
havia sido feita uma reportagem por 2 jornalistas do jornal O Estado de São Paulo, e ela é que passou a ser alvo de ataques. Inclusive, naquela época, houve algo bastante, vamos dizer, importante, que alguém sequestrou a conta gov.br desta mesma jornalista. Depois você dá uma olhada aqui no Narrativas Antagonistas para esses fatos passados. Vamos ficar agora nos desdobramentos. Bom, quando sai esse tipo de coisa, as militâncias ficam muito inflamadas, e é precisamente o que aconteceu. Mas aí a gente tem a entrada em cena de um outro personagem, um influencer que tem uma conta muito grande, que é o Felipe Neto. E o Felipe Neto postou o seguinte: ele posta a foto da jornalista, em cima o letreiro Dama das Fake News, e ele diz: quem financia a Dama das Fake News, em maiúsculo? Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação da informação para jogar as pessoas contra o governo Lula com a mentira da dama do tráfico. Quem financia esta mulher? O Felipe Neto, ele não é qualquer influenciador. Ele está no Comitê Oficial de Combate à Desinformação do governo brasileiro, e ele foi indicado e aceito pela Unesco para falar em nome do Brasil sobre liberdade de imprensa. Isso gerou uma onda de comentário com Dama das Fake News. Vocês sabem como são as militâncias apaixonadas, elas vão repetindo essas narrativas. E aí a gente tem um posicionamento no mesmo sentido da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Gravíssima denúncia feita ao MPT do DF sobre a fabricação do escândalo da dama do tráfico pelo Estadão para fazer parecer que Flávio Dino é simpático ao crime organizado. E aí vai desenrolando a história e diz o seguinte: se uma reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista para fazer fake news e propagar ódio, então é a prova de que esse jornalismo deu errado. A onda de ataque à jornalista foi só se avolumando. E aí, no dia de hoje, o Felipe Neto faz uma outra postagem. Quero aqui pedir desculpas à jornalista Andresa Matais. Por mais que discorde inteiramente de suas convicções, ele não diz quais, e condene veementemente sua forma de conduzir um jornalismo anti-esquerda. Isso é uma opinião dele, não é um fato. Não é certo expor sua foto ou incentivar qualquer tipo de perseguição a ela. Peço a todos que me seguem que entendam que isso é um erro e não passem pano para mim. Se é para criticar, que o foco seja o veículo, não o jornalista, a pluralidade jornalística. Aí ele diz que abre o espaço do Twitter para um direito de resposta. Muita gente está parabenizando agora, você vai ver nos comentários, atitude gigante. Esse modus operandi, ele não é uma novidade e nem é feito só pela esquerda, tá? Talvez você não perceba, porque você nunca esteve no olho do furacão de um ataque desses. Quem esteve lembra bem. Quando a coisa começa a ficar muito feia, geralmente os influencers envolvidos, eles fazem um pedido de desculpa ou vêm dizendo: eu não endosso os ataques pessoais contra essa pessoa, estava apenas debatendo um tema. É muito comum isso acontecer. Mesmo ele tendo feito isso, Dama das Fake News, como vocês podem ver, permanece nos trending topics do Twitter. E agora, Brasil? Vamos lá às narrativas. O Partido da Imprensa Golpista está se organizando de novo, né? Era só uma questão de tempo. Foi desmascarada a dama das fake news brasileiras. Tem uma denúncia gravíssima no Ministério Público do Trabalho, mostrando que uma chefona do Estadão,
queria forjar uma reportagem contra o Flávio Dino. Isso foi trazido assim à tona com todos os documentos. E aí, o que é que faz o partido da imprensa golpista? Ai, coitadinha, ela é mulher. Nessa hora, o feminismo serve para eles, né? Nessa hora, eles querem combater a misoginia. Como se não tivesse na cara o que eles querem fazer. O Estadão é um jornal de extrema-direita. Desde aquele editorial, uma escolha muito difícil, ficou na cara o que é que essa gente quer. Sabe o que é que não está na cara? Quem é que financia esse tipo de coisa? E assim, quando você começa a questionar isso, toda a imprensa vai se organizando naquele corporativismo para defender aquilo que foi feito ali. Mas as coisas não vão ficar assim porque a verdade vem à tona. A gente já está vendo as pessoas na internet se revoltando contra esse golpismo de extrema-direita da mídia do Brasil. Não passarão. O mais engraçado é que quem eles diziam que tinha um gabinete do ódio? O Bolsonaro. Todo jornalista foi lá fazer o L em nome da democracia. Olha, eu sei que é errado. Eu não queria que esse governo estivesse no poder, mas merece, não merece? Ah, esse povo merece. Ficou mandando todo mundo fazer o L, que ia voltar à democracia. Tá aí. Faz o L agora, essa jornalista. Todo o jornalismo brasileiro apoiou o Lula, por quê? Porque o Bolsonaro falava palavrão. Ai, porque o Bolsonaro tinha o gabinete do ódio. Agora tá aí, para todo mundo ver o que a gente sempre disse. O que é o verdadeiro gabinete do ódio? Que é essa gente que posa de educadinha, mas por trás está fazendo isso. Nós, nesse momento, temos de apoiar a jornalista. Porque apoiar a jornalista, nesse momento, é ficar contra o petismo. Mas sem esquecer aquela história do cria cuervos e te sacarán los ojos. Ela está colhendo aquilo que plantou. Porque se tivesse defendido o bolsonarismo, nada disso estaria acontecendo. Eles reclamavam do Bolsonaro, o Bolsonaro respeitava a imprensa, o Bolsonaro luta pela liberdade de imprensa, os bolsonaristas estão aí pelo mundo inteiro lutando pela liberdade de expressão, e os jornalistas não gostavam por quê? Porque eles são arrogantes. Porque eles não entendem que sejam dominados eles, esses intelectuais, por alguém que não é intelectual, que a liderança seja menos intelectualizada que eles, e porque o Bolsonaro falava palavrão. Então tá aí, Bolsonaro falava palavrão, estava ruim, inventaram uma história de gabinete do ódio e agora estão tomando na cabeça, né? Porque o gabinete do ódio de verdade tá aí, faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que passou da hora das instituições se posicionarem contra o gabinete do ódio petista. Passou da hora. Porque o debate, ele fica, porque tem um gabinete do ódio bolsonarista, tem um gabinete do ódio petista. Não, não tinha gabinete do ódio no Bolsonaro, não tem. A questão é, há uma prática de toda vez em que algum jornalista, principalmente jornalistas mulheres, criticam o governo, se junta uma trupe de influencers para atacar aquela pessoa e para atacar qualquer um que ouse defender. Isso é um método. E por que principalmente mulheres eu estou falando? Eu tenho até um livro que eu escrevi um capítulo que chama Princesas de Maquiavel por Mais Mulheres na Política, da Juliana Frattini, em que eu explico esse método. Não é por machismo, não é por misoginia. É porque a mulher ocupou o espaço público muito recentemente. Então, o que acontece? As pessoas que têm tempo para se dedicar a esse tipo de ataque na internet, não estou falando dos cabeças, estou falando da massa. Elas são pessoas geralmente frustradas com alguma coisa, porque senão elas não iam ter tanto tempo livre.
Gente feliz não enche a paciência dos outros. Gente realizada não toma conta da vida alheia porque tem do que tomar conta. Nós estamos falando de gente que não tem do que tomar conta. E isso acontece geralmente por quê? Ou porque está frustrado que as mulheres entraram no mercado de trabalho, perdeu a posição, o pai dele tinha uma situação, ele queria ter igual ou superior e não vai ter, e culpa as mulheres. Essa coisa da mulher insubmissa, os nossos conflitos emocionais de homens e de mulheres são muito centrados na figura da mãe, na figura da outra, na figura da mulher que me traiu. Então, esse caldo emocional é utilizado na internet. Por isso que compensa mais focar em mulheres, como é precisamente o caso. Porque a reportagem nem foi feita por uma mulher, mas o alvo é uma mulher. Há quem diga que o PT copiou o bolsonarismo ou que o bolsonarismo copiou o PT, quem nasceu antes, o ovo, a galinha. E eu só me lembro deste meu livro aqui, olha, Assassinato de Reputações, por Romeu Tuma Júnior, em depoimento a Cláudio Tognoli. Li até alguns trechos desse livro durante o final de semana. É uma prática que o PT domina muito bem, a do assassinato de reputações. E agora entra nesse caldo um personagem muito grande que é o Felipe Neto. E o Felipe Neto, ele faz o quê? Ele faz um ataque frontal, pessoal, com uma foto com o nome embaixo, Dama das Fake News. Deixa isso rolar, deixa isso rolar. E o pessoal que segue essas coisas por ódio, eles vão enlouquecendo. Você vê o tom subir. E aí hoje ele pede desculpa, quer dizer, ele não pediu desculpas, ele deu uma desculpa sobre o porquê falou aquilo. Porque, na verdade, ele estigmatiza a jornalista novamente, ele mente sobre o trabalho dela de novo, ele falseia, ele fala assim, porque o Estadão é de extrema-direita, é de direita, não sei o quê. O Estadão descobriu alguns dos principais escândalos do governo Bolsonaro, a história das joias, saiu do Estadão. De onde que ele tirou isso? Então, assim, ele novamente reforça o que ele disse antes, mas dá uma desculpa de por que ele colocou a jornalista no foco e não o jornal. Foi isso que ele fez. Mesmo assim, se você entrar, Dama das Fake News ainda está nos Trending Topics e a militância petista ainda está falando cobras e lagartos e sabe Deus o que mais está planejando contra a jornalista em si. Esse do pedido de desculpa é um método que, se você não teve no olho do furacão, muitas vezes você não percebeu. O Felipe Neto mesmo diz que a extrema-direita jamais se desculpa e as pessoas estão falando, nossa, que grandeza sua se desculpar. Quem já esteve no centro de ataque sabe que isso é um método. E eu demorei muito para entender por que a extrema-direita, que ele diz que não se desculpa, eu vou falar da extrema-direita especificamente, porque foram esses os casos que aconteceram comigo de pedido de desculpa. Ele deixa um dia, dois, a militância enlouquecer, aí ele vem e fala, eu não endosso esses ataques. Não é que ele fala assim, eu me desculpo, eu não deveria ter postado e tchau. E só pede desculpa. Não, ele arruma uma desculpa. Então, assim, tem um fundinho de verdade, mas eu fui longe demais no ataque que eu fiz. E eu ficava me perguntando, para que isso? Para que vem pedir desculpa falsa? Depois eu fui compreender. Porque nos casos, por exemplo, que ocorreram comigo, houve divulgação de endereço, houve ameaça, divulgação de endereço de familiar. Vai que alguém daqueles desequilibrados que entram nisso faz uma loucura. Esse influencer vai dizer, não, eu não fui cúmplice. Eu já disse num primeiro momento que eu não endossava esse tipo de coisa. A grande questão é, os influencers bolsonaristas que faziam isso sofreram pesadas consequências. Eles foram rechaçados de pronto pela imprensa, pelas associações. E nós não estamos vendo isso agora. Nós estamos vendo jornalistas individualmente, algum veículo aqui e acolá se posicionar. Mas a Abrage, FENAGE, Sindicato de Jornalistas, o Grupo Prerrogativas,
esse grupo que tanto defende, né, a liberdade, a democracia, ninguém fala nada. Há uma diferença de tratamento quando o risco de avanço contra a democracia por meio de calar a imprensa parece ser o mesmo. Os métodos parecem ser os mesmos. Passou da hora de levar a sério o gabinete do ódio do bem. E aí, pessoal, qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo para mim. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de me contar se você é da turma que vê o Narrativas Antagonista ao vivo ou se você é da turma que espera para poder maratonar. Enfim, amanhã estou aqui de volta às 5 da tarde. Não perca a minha coluna também no Antagonista. Beijo, até lá!